Meus irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 19 e capítulo 20. Capítulo 19 de Gênesis fala sobre Ló recebe os dois anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei o vosso caminho. E ele disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Confiou com eles, e vieram com ele, e entraram na sua casa, e fez-lhe um banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho do povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-mos a nós, para que os conheçamos. Então, meus amados irmãos, nós podemos dizer que esse ato de Sodoma foi o primeiro ato de homossexualismo revelado na Bíblia Sagrada. Quando Ló tomou a direção de Sodoma, a Bíblia já diz que os homens de Sodoma eram maus. E eles tinham a prática do homossexualismo, né? E nós vemos que os anjos chegaram na casa de Ló, como era normal o povo da antiguidade e os judeus receber bem os visitantes. Aqueles visitantes, os anjos chegaram na porta da cidade, Ló estava sentado na porta da cidade, Ló correu ao encontro deles, e nós vemos que Ló ofereceu a eles estadia. Eles disseram: na noite, na rua nós vamos passar a noite, mas Ló confiou com ele, trouxe ele para a sua casa, botou água para ele lavar os pés, preparou comida, eles comeram pão sem levedura. Mas a Bíblia diz que antes deles se deitarem, chegaram os varões daquela cidade, de todos os bairros, cercaram a cidade e disseram a Ló: Onde estão os varões que entraram na tua casa essa noite? Traze-os fora para que os conheçamos. A nossa versão revista corrigida diz: o conheçamos. Noutras versões diz: para que o abusemos. E noutras versões diz: para que pratiquemos relações sexuais com ele. E a partir daí, então Ló disse: Não, eles são meu hóspede, não faça isso com ele. Está aqui minha filha virgem, né? Eu colocarei, vocês façam dela o que quiser, agora menos com este homem, porque eles são meus hóspedes. Havia uma grande responsabilidade, uma grande consideração das pessoas que hospedavam o outro. Mas nós vemos que eles não quiseram, né? Pelo contrário, eles vieram, né? Eles vieram a Jó e começaram, né, a querer botar a porta de Jó adentro, né? Dizer: esse indivíduo, né, veio aqui habitar, né? E queria ser juiz em tudo, e agora a ti faremos mais mal do que a eles. E arremessaram sobre o varão Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E a partir daí os anjos estenderam as mãos, e a partir daí se feriram aqueles homens de cegueiras. E nós vemos que eles saíram, né, procurando sem encontrar o caminho, e todos foram feridos de cegueiras. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o espírito do homossexualismo é o espírito do diabo. Atuou desde o início, do princípio, como vem se manifestando nessa geração, induzindo ao Congresso, às câmaras municipais, assembleias estaduais, a imprensa, as universidades, os sistemas políticos, inclusive o STJ, todos aprovando lei para favorecer ao relacionamento homoafetivo, ao relacionamento para que homem case com homem, mulher se case com mulher, para que formem casais, para que adotem filhos. Na verdade, nós, como cristãos, devemos respeitar sim a lei que é aprovada no país, mas não podemos dizer que essa coisa está certa. É uma maldição
E na comunidade que servia ao Senhor, a Bíblia diz que o homem que se deitasse com outro homem, e mulher que se deitasse com outra mulher também, como se fosse homem, era para ser morto, né? A Bíblia diz que as nações que Israel for habitar fazia isso, mas a Israel, ao povo que serve a Deus como somos hoje, Deus não permite que nós façamos essas coisas. Então nós vemos que a partir daí, aqueles homens, né, os anjos mandaram que Ló chamasse os seus genros e mandasse sair daquela cidade, que eles iriam destruir aquela cidade. E nós vemos que Jó foi tido Mangócia, eles mangaram de Ló, né? E nós vemos que a partir daí os anjos mandaram que Ló se apressasse a sair da cidade junto com a sua mulher e seus filhos, que eles não olhassem para trás. E nós vemos que Jó ainda se detinha, mas os anjos pegaram a Jó e sua família. A Bíblia diz que, sendo o Senhor misericordioso para com ele, tirou-os para fora da cidade. E aí Deus mandou fogo, saraiva, que caiu sobre aquela cidade e matou toda a sua geração de animais até os adultos. Aquela cidade pegou fogo, foram soterrados com saraiva, com fogo de Deus. E a Bíblia diz que aconteceu uma catástrofe, porque a mulher de Ló olhou para trás, já tenha sido avisado pelo anjo, e nós vemos que quando ela olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal até o dia de hoje. Assim são todos aqueles irmãos que aceitam o Evangelho, que vêm para a igreja, mas ficam com saudade, com lembrança das coisas do mundo, querendo voltar para as coisas do mundo para praticar, com saudade, né, do pecado, da maldade que praticavam. E nós vemos aí, meus amados irmãos, que a partir daí Jó ainda pediu, né, para que os anjos livrassem ele numa cidadezinha, né, e os anjos livraram lá em Zoar. E nós vemos que Ló ficou ali, e nós vemos que ali houve um incesto. As filhas de Ló, quando chegaram naquela cidade, elas viram que não tinha homem para procriar com elas e se deitaram as duas, tanto a primeira como a segunda, né, com seu pai, segundo elas, né, e tiveram relacionamento sexual quando seu pai estava embriagado, o qual foi embriagado por elas, de sorte que elas conceberam, né? E nós vemos que daí nasceram duas nações que foram prejudiciais a Israel, que é a nação que nasceu Moabe, né, os Moabitas, que foi contra o povo de Deus e a Israel, e também o primeiro filho foi chamado Moabe, pai de Moabita, e Ben-Ami, e é pai dos filhos de Amon. Todas as duas nações foram contrárias a Israel. No capítulo 20 nós vemos que Abraão, ele vai ali, né, peregrinar em Gerar, e a Bíblia diz que quando ele entra lá, né, ele peregrina em Gerar, e lá ele nega que Sara é sua mulher, e Abimeleque, rei de Gerar, ele toma a mulher de Abraão, né, e porque Abraão disse que ela era sua mulher. Olha que Deus já tinha falado a Abraão para ele andar na presença do Senhor e ser perfeito, mas não é fácil, né, irmão? Então, a partir daí nós vemos que Deus, né, aparece ao rei e diz, já tem ferido, né, de praga, né, de esterilidade daquela nação. E o rei diz, não, Senhor, eu fiz da sinceridade do meu coração, porque ele disse que era irmã da mulher, irmã dele. Deus disse, eu sei que você faz de coração, mas porém, você devolva a mulher dele, porque o homem é profeta e orará por ti, e você vai sarar. Então nós vemos que, constrangido, o rei chegou, devolveu a Sara, também fez bem a Abraão, deu riqueza, deu fazenda, deu coisa, né? E nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí, Abraão orou por ele, né? E conforme diz o último versículo, é o versículo 18, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as matas de Abimeleque, por causa de Sara, sua mulher. Então ele orou, e aquelas mulheres começaram a produzir, tanto o gado, porque Deus tinha fechado a mata por causa da mentira de Abraão, e também por causa da audácia daquele rei, que não podia ver uma mulher bonita que queria tomar, não é? E todas as mulheres bonitas, eles queriam tomar para si, mas nós vemos que aí ele não pode mexer com mulher de profeta, porque com mulher de profeta, mulher que serve a Deus, homem que serve a Deus, tem domínio, o próprio Deus cuida dele, cuida dela, não pode ver uma vida de adultério, de prostituição, e Deus não permite quando a pessoa realmente é fiel e temente a Deus. Nós vemos que pelo que Abraão fez, ele podia o homem podia ser deixado com sua mulher, mas Deus impediu, porque o Senhor honra aqueles que honram a ele. Que Deus abençoe os irmãos.